Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos continuar na página 60, que nós estávamos falando dos francos e a identidade cristã no Ocidente. Então nós estávamos falando do cristianismo, como que se converteu, virou a religião oficial. E na página 60 é continuação dos francos. A partir do momento em que os árabes recuaram para o sul, os francos passaram a ser vistos, inclusive por divulgação do Papa, como defensores do cristianismo no Ocidente. No Oriente, essa era a obrigação do imperador bizantino. Ainda que tivessem elementos culturais comuns, cristãos e islâmicos colocaram-se como adversários e travaram várias batalhas em território europeu nos séculos 8 e 9. Aqui nós temos interpretando documentos. A Batalha de Poitiers, ocorrida em território franco ao ano de 732, é geralmente identificada como o momento em que os árabes foram derrotados e expulsos da Gália. Ela também é considerada a batalha que resguardou a religião cristã europeia da invasão dos islâmicos que vinham do Oriente. Contudo, pesquisadores como Olivier Toseri têm outra percepção desse acontecimento, como indica no trecho a seguir. A Batalha de Poitiers não teve grande importância no período. Na verdade, o rei dos francos simplesmente barrou uma incursão de pilhagem e não uma invasão árabe. Na época, o combate só serviu de inspiração para cronistas, que buscavam exaltar a figura do avô de Carlos Magno, Carlos Martel, que liderou os francos na batalha. Uma evidência disso é o fato de que as incursões muçulmanas não se encerraram em 732. 3 anos depois, os árabes se apoderaram de Avignon e de Ais e saquearam Bolonha. Esses ataques só acabaram definitivamente com a tomada de Barcelona por Carlos Magno em 801. Aqui embaixo tem uma tela, a Batalha de Poitiers, que aconteceu entre 25 e 26 de outubro de 732 e foi travada por francos, liderada por Carlos Martel. Por que o autor defende que Carlos Martel, em 732, não barrou a invasão árabe na Europa? Porque ele considera que a expedição até Poitiers era uma incursão para saquear riquezas e não uma expedição que visava a conquistas territoriais. Carlos Magno. Carlos Magno ele foi de 742 a 814. Ele sucedeu seu pai Pepino, o Breve, como rei dos francos. Durante seu reinado, entre 768 e 814, promoveu uma significativa expansão territorial e cuidou da administração do reino. Dividiu o território em províncias e estas em condados, ducados e marcas, que tinham diferentes graus de importância conforme a região onde estavam localizadas. Cada província era governada por um militar da confiança pessoal do rei. Carlos Magno era conhecido por ser um homem muito alto, com quase 2 metros, e de voz aguda. O futuro imperador falava uma vertente antiga do alemão. Era analfabeto e reinou quase meio século sabendo apenas assinar o próprio nome. Apesar disso, construiu várias escolas em seu vasto império, incentivando a educação promovida pelo clero católico. O reinado de Carlos Magno também foi marcado por violentas perseguições religiosas. Um dos eventos mais marcantes nesse sentido foi a execução de 4.500 saxões que não aceitavam o cristianismo. Por ter um caráter centralizador, Carlos Magno criou cargos de fiscais ocupados pelo Mice Dominici, que viajavam por todo o território franco para comprovar se as leis e as determinações reais estavam sendo cumpridas. Além disso, Carlos Magno assinou vários éditos
com a intenção de criar um sistema jurídico para o reino, por meio da interpretação de leis comuns a todos os habitantes, procurou organizar a economia, a educação e a política. Para facilitar a comunicação e o comércio, foram feitas novas estradas e instituída uma moeda única, o denier de prata. Na página 62, à medida que ampliava o território do seu reino, Carlos Magno também foi intensificando a aliança com a Igreja. No Natal do ano 800, foi coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III. Essa coroação restabelecia simbolicamente o Império Romano do Ocidente. Observe no mapa a extensão do Reino Franco. Olha, aqui as conquistas de Carlos Magno são essas partes em uma cor de carne, que é Saxões, Verona e Florença, Roma e a Espanha. E aqui tem os outros impérios, carolígeno, islâmico, bizantino e assim por diante. Uma das leis que vigoravam entre os francos era a lei sálica. Leia um trecho desse documento no qual se estabelecem algumas punições. Arrancar do outro uma mão, um pé, um olho ou o nariz, 100 soldos, mas apenas 63 se a mão ficar pendurada. Arrancar o polegar, 50 soldos, mas apenas 30 se ficar pendurado. Arrancar o indicador, dedo que serve para atirar o arco, 35 soldos. Outro dedo, 30 soldos. 2 dedos juntos, 30 soldos. 3 dedos juntos, 50 soldos. Isso era a forma, quer dizer, quando você agredia uma pessoa, quer dizer, se você arrancasse a mão, você pagava 6. Agora, se você deixasse pendurado, 63. Olha o absurdo, mas eram as leis da época. Reúna-se com um colega e reflita. Essa parte vocês pulam porque não dá para se reunir com ninguém. A maioria da população do Império Romano Germânico era composta de camponeses, cuja sobrevivência era mantida por meio do seu trabalho em plantações e na criação de animais. Para poderem trabalhar, eles tinham de pagar impostos aos donos da terra, os quais eram descendentes dos principais guerreiros francos e viviam próximos ao rei. Estes proprietários se dedicavam a comandar batalhas, pois não precisavam trabalhar no cultivo de suas terras. Sua função era defendê-las. Eles tinham ainda o direito de partilhar suas terras com outros guerreiros de confiança e de receber impostos dos camponeses que viviam em seus domínios. Os guerreiros chamados de cavaleiros se diferenciavam do restante da população. Um guerreiro deveria seguir um código de comportamento, obedecer e ser fiel ao senhor que o treinou, ser justo a seguir as leis, ser valente, proteger os mais fracos e jamais fugir de uma batalha, mesmo a custo da própria vida. Carlos Magno comandava uma sociedade de guerreiros por meio da qual lhe foi possível conquistar vários territórios na Europa, conforme seus domínios eram ampliados. O imperador concedia algumas terras das regiões de fronteira aos guerreiros mais próximos. As maiores terras concedidas pelo rei recebiam o nome de marcas. Os guerreiros contemplados com essas terras eram conhecidos como marqueses. Já os menores pedaços de terra eram chamados de condados, protegidos e governados por condes. Dessa forma, estabeleceram-se títulos de nobreza para os guerreiros que recebiam terras do imperador. Carlos Magno, ao conceder terras, garantia a fidelidade de seus súditos e ainda mantinha seus territórios protegidos. O recebimento de terras e de títulos conferia ao nobre o direito jurídico e monetário sobre elas. Além disso, a cada território conquistado, o líder franco impunha a religião cristã aos povos vencidos. Carlos Magno sabia desenhar algumas letras e conhecia poucas palavras em latim. Entretanto, durante seu reinado, procurou desenvolver a cultura no reino. Criou escolas destinadas a formar uma aristocracia
letrada e instruída para assumir postos administrativos. Também definiu um padrão caligráfico chamado de minúscula carolina ou carolíngia, a fim de conferir unidade à escrita e assim facilitar a comunicação e a compreensão dos registros escritos. Nos mosteiros, monges passaram a adornar os livros com desenhos chamados iluminuras. Essas ilustrações facilitavam o entendimento do conteúdo do texto por parte daqueles que não sabiam ler ou não falavam o latim. Então, essas iluminuras, essas que está aqui do lado, tem 4 iluminuras. Aqui, organizando a história, elabore um parágrafo para explicar como era a população do Império de Carlos Magno. Em uma folha separada, desenhe como você imagina que viviam essas pessoas. Aí vocês vão fazer essa parte aqui no caderno. Na página 64, em 843, o Tratado de Verdun dividiu o Império Carolíngio entre os netos de Carlos Magno. Assim, Carlos II o Calvo recebeu a França Ocidental, ou França. Luís II, o Germânico, a França Oriental, ou Germânia. E Lotário, a faixa entre os dois reinos, Reino de Lotário ou Lotaríngia. Com a fragmentação do poder do Império Carolíngio, os grandes proprietários de terras assumiram o poder em seus domínios. A divisão também favoreceu a invasão de povos vizinhos, os vikings, hunos e magiares. Com a cristianização desses povos, eles foram incorporados ao Império. Apesar dessas mudanças, as normas administrativas e o desenvolvimento cultural promovidos por Carlos Magno permaneceram e influenciaram a formação do feudalismo. Aqui tem um exercício para vocês fazerem na 64. Outras histórias. Enquanto a Europa vivia o período da Baixa Idade Média, sob as autoridades da Igreja Católica e da coroa de Carlos Magno, cada vez mais fechada em si, mesmo em virtude das ameaças de povos invasores. Do outro lado do Atlântico, na América atual, território da Guatemala, a cidade de Tikal vivia seu período clássico, sendo a cidade mais importante do povo maia. Apesar de o continente americano ainda ser desconhecido dos europeus, lá habitavam sociedades desenvolvidas. Sob o reinado de Yaxnum Ayin II, o povo maia teve seu período áureo no começo do século IX. Com a conclusão da construção de seu principal templo, por volta do ano 810, em Tikal, as técnicas arquitetônicas, os referenciais artísticos e o modo de organização dessa civilização urbana evidenciam o grau de desenvolvimento dos maias, muito antes da chegada dos europeus ao continente. Aí aqui vocês vão observar a imagem do templo terceiro e responder as questões. E na página 66, vocês vão estar resolvendo essas questões e na próxima aula nós vamos estar corrigindo, ok? E aí termina a nossa apostila de número 3. Ok, pessoal? Tchau, fiquem com Deus, boa aula e bons exercícios também.